Bom dia, segundo ano do Colégio Geórgia. Tudo bem com vocês? Aqui, professora Rosália, do lado de cá, trabalhando aí para o sucesso de vocês. Essa é uma aula introdutória do romantismo, onde nós vamos falar um pouquinho sobre a poesia e a prosa, e na aula 2, na aula 3, a gente vai dar seguimento. É um slide com narração, mas a princípio, é uma forma mais didática, mais rápida. Logo em seguida, quando eu me aprimorar aqui, a gente vai ter uma aula mais expositiva, ok? Então, vamos lá? Romantismo no Brasil. Nós sabemos que nós vamos trabalhar o romantismo em Portugal e Brasil, mas vamos dar ênfase no romantismo no Brasil, que é a parte que mais nos interessa, ok? Que traz aí a prosa de uma forma muito intensificada e a poesia também. Nessa aula, a gente vai ver a introdução do romantismo a partir do gênero textual, né, da tipologia. Nós vamos ver comportamento e logo em seguida, na aula 2 e 3, a gente vai dividir o romantismo nas 3 fases e trabalhar separadamente cada uma. Então, um contexto histórico e cultural do romantismo, né? No Brasil, a urbanização da cidade do Rio de Janeiro, obviamente a gente está falando aí, né, do final do século. Nós estamos aí na metade do 17 e que vai até o final do 19, então, portanto, nós temos dois séculos, 200 anos, né, de expectativa, de perspectiva e estética e tendência romântica, e obviamente isso houve grandes transformações na sociedade, principalmente já no finalzinho com a libertação dos escravos, onde esse cenário muda. No entanto, nós temos um cenário ainda latifundiário, rural, no campo, mas que na cidade nós temos aí as famosas mansões, né, da corte, que assim era chamada, onde os filhos e as donzelas, né, os filhos de fazendeiro e as filhas dos fazendeiros iam passar uma temporada. A capital era também a corte do império. Nós estamos falando do império aí, de um período de imperador, de rei, de monarquia. A sociedade consumidora, aristocracia rural, profissionais liberais. Esse público era a elite, né, a camada mais elevada da sociedade, que é uma pirâmide que não se movimenta ainda, totalmente imóvel, bem separada, né, elite e massa. Surgimento do jornalismo brasileiro timidamente, através de pequenas edições, e o desejo de entretenimento, né, com a cor local influenciada pelo espírito nacionalista. Então, havia um consumo da literatura europeia, não só no que diz respeito, no que tange à literatura, mas ao comportamento também, né? Principalmente as meninas, as moças, elas queriam vestir-se como a europeia, queriam um comportamento como a europeia, e isso se manteve por muito tempo. Então, a publicação de folhetins diários foi o primeiro passo para a entrada aí desses escritos românticos, dessa tendência mais subjetiva, dessa linguagem mais aproximada do público-alvo. Daí esse reconhecimento e essa apreciação, né, pelos folhetins. A estratégia da tiragem dos periódicos com a nova narrativa envolvente de linguagem acessível, porque o público lia e se reconhecia e entendia. Não era uma linguagem técnica nem muito histórica, trazendo aí conteúdos da história do Brasil ou da história de Portugal, e sim trazia uma aproximação com o cotidiano. Isso despertava emoções fortes, despertava o interesse. O público leitor, como já havia dito, eram as donzelas, principalmente, que sonhavam, que devaneavam. Esse sonho, esse devaneio, através dos folhetins, da poesia e depois seguindo aí para a prosa, trazia todo um contentamento, né, de sonho e de desejo de realizar, de buscar esse príncipe encantado, de sair até da opressão do pai, né, daquela coisa oprimida que essas jovens viviam. Então elas devaneavam, sonhavam acordada através das histórias românticas, ok? Esse é o grande público-alvo. Lembrando que nós já havíamos dito que era uma camada letrada, era a camada mínima da sociedade, né, que eram alfabetizados e, portanto, eram os leitores. Não se vivia da arte, como hoje também não se vive. Então, a maioria desses escritores tinham outras ocupações, mas estavam aí vendendo a sua arte da forma mais digna possível.
Os folhetins modernizavam uma sociedade incomodada com ideias intolerantes que refletiam a visão agrária e atrasada. Então, é aquela tendência de se falar de política, né, de se falar de movimentos. Estamos vivendo um período escravocrata ainda, né? Todo esse movimento de falar de latifundiário, falar do produto, da cana-de-açúcar, daqueles periódicos maçantes e chatos, né? Que não agradavam o público, sai de cena e entra aí as histórias sonhadoras, com uma linguagem muito apreciada, muito próxima do que eles consideravam aí cotidiano. Daí essa preferência nacional por esses folhetins. E eles iam cada vez mais se aprimorando até a chegar à prosa, né, o romance propriamente dito. A estrutura do folhetim, logo quando começa, tem um caráter conservador, vai com calma, né? Não vamos extrapolar aí as coisas, vamos primeiro observar como esse público reage. Daí havia uma preocupação em manter a tradição, conservar os valores dessas famílias abastadas, né? Principalmente a burguesa. Havia uma perturbação na ordem burguesa, porque trazia um descontentamento pelo devaneio, né, que causava, ruptura com preceitos familiares ou institucionais, porque se afastava da história, né, se afastava muito dos textos políticos, crise nos valores burgueses, rejeição e desaprovação de ações, como eu já havia dito, tirava do contexto aí algum público-alvo, busca pelo mérito e pela superação dos rejeitados, decadência ou equívoco no planejamento inicial, superação das dificuldades, enfim. E a felicidade se restabelece com a reordenação da ordem burguesa, reafirmando seus valores. Então, pouco a pouco, os autores dos folhetins, eles vão moldando aí a sua forma, a sua estrutura, para agradar o público. Então, vai devagar, pensando muito como eles seriam recebidos. As rejeições no início, elas são transformadas para que não haja mais rejeição, e aí vai caindo no gosto popular da sociedade abastada da época. Tipos de romances românticos: quando os romances, a prosa, ela entra com tudo, a gente tem uma divisão clara, que é os romances regionalistas e os indianistas. Os regionalistas traz uma visão romântica idealizada do país sobre si mesmo, ou seja, mesmo na prosa, a gente tem aí uma retomada aí dos grandes feitos, das grandes vitórias em Portugal, né, e no Brasil. Claro que o Brasil, ainda colônia de Portugal, ainda bebe da fonte dos heróis portugueses. Valorização da diversidade étnica, linguística, social e cultural é trazida aí com bastante clareza na prosa, né, que é uma experiência nova na literatura nacional, e daí a busca pela observação, né? Afirma-se a identidade nacional, trazendo um romance com a cara do Brasil. O indianista é o resgate do índio bom, selvagem, na época da colonização, aquele índio submisso, aquele índio que foi subjugado, que foi aculturado. Ele agora é trazido como um herói protagonista nos romances da prosa, principalmente na voz de José de Alencar, que foi um grande indianista, né, prosista da época, e traz aí como característica a exaltação do índio, da natureza, celebra a pureza do índio e a formação mestiça da raça brasileira. São romances que trazem amores interraciais, como foi o caso de Iracema, né, e Iracema e Martim, e também foi o caso de Ceci e Peri, né? Cecília, filha de um burguês, e Peri, um guerreiro jovem índio, e que traz o fatalismo também, já traz aí um romance um pouco mais na tendência da segunda geração ultrarromântica. Ok, minha gente? O histórico, que é um tipo de romance que traz os feitos gloriosos dos grandes heróis de guerra, e o urbano, que é onde o público tem um reconhecimento com o seu cotidiano, né? Então, é uma comunicação direta com o público burguês, deixando claro que a gente está falando de burguesia, de elite, sociedade abastada. Retrata as relações cotidianas, os personagens comuns de fácil identificação, é a mocinha, é o filho doutor do outro compadre, é aquela história água com açúcar e que tanto agrada.
A idealização amorosa é o carro-chefe, né, da proposta dos romances românticos urbanos e retrato dos valores ideais burgueses, sempre valorizando a família abastada. As características da prosa, a gente já havia falado isso, né, que é a divisão, o índio como herói, idealização da nação, passado histórico glorioso dos feitos dos heróis de Portugal, os interesses da elite sempre colocado em primeiro lugar, porque era o público-alvo, deveria agradar esse público, e adequação ao novo público leitor à linguagem brasileira. Lógico, vocês sabem que essa transformação na linguagem ela leva muito tempo para acontecer. Já no século XX, né, com os modernistas, buscavam também esse afastamento da língua de Portugal com o Brasil, mas, no entanto, houve uma tentativa na prosa aí urbana dos romances românticos. Ok, minha gente? Então, eu desejo a vocês aí uma bela manhã, lembrando que nós vamos retomar aí com a aula 2, com o romantismo do Brasil e cada fase sendo estudada separadamente, ok? Sejam curiosos, sejam pesquisadores, sejam ávidos do conhecimento. Um grande beijo a todos e uma bela manhã.